Olá, amigos! Por aqui, Jader de Carvalho. Vamos continuar o estudo da ação penal. Hoje falaremos especificamente sobre as condições da ação penal, as condições genéricas da ação penal, ok? Vamos iniciar aqui com uma visualização. A visualização é a seguinte. Imagine que o Poder Judiciário, ele é uma penitenciária de segurança máxima. E para você ingressar numa penitenciária de segurança máxima, você provavelmente passará por uma inspeção para saber se você tem ou não as condições para que possa ingressar lá. Da mesma forma que, para ingressar no Poder Judiciário, você vai passar por um juízo de admissibilidade, que seria, então, essa inspeção na entrada. Isso ocorre porque o processo por si só, ele é um constrangimento, né? Você será submetido, então, a um constrangimento ao ser colocado como réu numa ação penal. Chama-se o fato de você ser réu de pena de banquilo, que é uma forma de punição extraoficial. Por que isso? Porque o processo ele vai te gerar desgaste físico, ele vai te gerar um desgaste psicológico, ele vai te fazer ser estigmatizado socialmente, porque você agora é réu em uma ação penal. Então o processo não é brincadeira. Alguém ser colocado como réu, e nós vimos isso na aula anterior, é um direito potestativo, o direito de ação, uma vez colocado, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, e sendo admitida, a pessoa está sentada no banco dos réus, e aí por si só, ela já ocorre então essa punição extraoficial, ela já está sofrendo um dano com isso. Então veja, isso aqui é seríssimo. Você tem que ter então as condições da ação. Você passa para entrar aqui por um juiz de admissibilidade que vai avaliar se existem ou não as condições da ação penal. Ok? Isso serve para evitar essa perseguição arbitrária, para evitar vingança, instrumentalização política da ação. Então, é fundamental que se respeite as condições da ação penal. Nós vamos estudar cada uma delas aqui, eu vou refazer o quadro e vou explicar para vocês uma por uma dessas condições, ok? Bem, vamos prosseguindo, vamos iniciar agora as condições da ação penal, ok? São as condições genéricas. Eu tenho um mnemônico, o mnemônico ajuda para algumas pessoas, é o LIPJ, L-I-P-J. O que é o LIPJ? É a legitimidade, o interesse, é a possibilidade jurídica e a justa causa. Vamos iniciar então pela legitimidade. A legitimidade, ela é a pertinência subjetiva. São aquelas pessoas que têm relação direta com o objeto da ação. Essas pessoas são legítimas. Para quê? Para serem partes. Essas pessoas possuem legitimidade de parte. Elas possuem legitimidade para a causa. Essa legitimidade ela é dividida em legitimidade ativa e legitimidade passiva. A legitimidade ativa ela é aquela daqueles que podem processar. Aqueles que podem processar em caso de crime público, artigo 129 da Constituição, é o Ministério Público. Ok? A eles cabe o oferecimento da denúncia. E quem possui, no caso de crimes contra a honra privada, é o ofendido, é o querelante. Nós vamos estudar mais adiante os crimes de ação penal pública e os crimes de ação penal privada. Mas no momento, cabe nós entendermos isso. Quem possui legitimidade ativa, legitimidade para processar, é o Ministério Público ou o ofendido. Ok? Isso falando em termos gerais, porque existem algumas questões que, como por exemplo, existe legitimidade sucessória em crime de ação, em crime contra honra privada. Né? Então existe uma legitimidade sucessória que vai o cônjuge, vai o ascendente, o descendente, vai o irmão, mas nós vamos estudar isso mais adiante, ok? Em termos gerais, cabe ao Ministério Público e ao ofendido o oferecimento da denúncia ou da queixa. E quem possui legitimidade passiva? Quem possui legitimidade passiva é aquela pessoa que cometeu o crime, a pessoa que cometeu o ato infracional. Por quê? Porque existe uma intranscendência. A pessoa comete um ato infracional, você não pode processar o pai, a mãe, o filho dela.
Você não pode, você tem que, a não ser que eles tenham relação direta com o objeto. Se eles não têm, não encontrei ele, vou processar o outro. Não, você não pode fazer isso, ele não possui legitimidade passiva. Ok? Depois da legitimidade, nós vamos para o interesse. O interesse, ele é o quê? Ele é dividido em um trinômio, tá? Ele é formado por um trinômio. Um trinômio de necessidade, de adequação e de utilidade. O que é a necessidade? Bem, existe necessidade na ação? Existe. Porque se eu quero que essa pessoa receba uma punição, se eu quero a condenação daquela pessoa, eu só posso conseguir isso através da ação penal. Então existe necessidade. E existe adequação, o rito tem que ser o correto. Se você quer a punição dela e o oferecimento o processo ele deve se desenrolar no primeiro grau, você não vai entrar com a ação lá no STJ. Então você tem que seguir o rito correto. Isso seria então a adequação. E a utilidade tem que ser útil, o resultado tem que ser útil. Não adianta você propor uma ação penal para um crime que já prescreveu. Bem, essa pessoa não pode ser mais condenada por isso. Então, não cabe ali, não tem utilidade. Então, não há interesse. Então, entendemos o que é legitimidade, entendemos o que é interesse, vamos entender agora o que é a possibilidade jurídica. O que é a possibilidade jurídica? A possibilidade jurídica você tem que ter, aquilo tem que ser possível de acontecer. O pedido tem que ser possível. Você não pode pedir algo impossível. Você quer a condenação de alguém pelo crime de olhar lascivo. Bem, isso é impossível juridicamente. Por quê? Porque não existe o crime de olhar lascivo. Então, não há possibilidade jurídica. A ação será rejeitada. Ok? Partimos então agora para a justa causa. O que é a justa causa? Nós vamos verificar se existe um embasamento factual mínimo. Isto é, se existe fumus commissi delicti. Nós vamos ter que ver se existe fumaça de crime. Eu só vou verificar se tem um incêndio se existe uma fumaça. Se não tem sequer fumaça, aí eu vou até lá verificar se existe um incêndio. Não, tem que ter então a fumaça. O que é essa fumaça? Embasamento factual mínimo. Você tem que ter o mínimo de suporte probatório, que indique indícios de materialidade e de autoria. Existem indícios de que aquele crime ocorreu? Certo. Então temos indícios de materialidade. E existem indícios de que aquela pessoa cometeu aquele crime? Então nós temos indícios de autoria. Sem isso, é pura arbitrariedade. Ok? Sem isso é pura arbitrariedade. E aí, o nosso Código de Processo Penal, ele vai dizer que será então rejeitada a denúncia ou a queixa que não possua as condições da ação penal. Essas condições que estão aqui. Ok? Dito isso, espero que essa aula tenha sido proveitosa e que você saia daqui sabendo um pouco mais sobre condições da ação penal.